Bem-vindos ao nosso encontro semanal. Infelizmente, o assunto continua sendo o mesmo, a pandemia do coronavírus. Mas hoje nós vamos analisar o que está acontecendo, o que poderá acontecer também com a saúde financeira. Já falamos sobre a saúde física, já falamos sobre a saúde mental, já falamos sobre a China e hoje nós vamos falar como a pandemia interfere de forma prática na vida de todos nós. Para isto, nós estamos recebendo o contador Rogério Dallagnol, o advogado Inácio Capelari e o corretor de imóveis Maurício Nedef. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Agradecemos desde já o apoio da Prime Linguage, da Fração Odontologia e do Ateliê do Pano. Convidados, sejam bem-vindos, né? A pandemia parece que ela tem múltiplas facetas, né? E no Entrevistas nós já conversamos com o médico, o Dr. Charles, nós já conversamos com a psicóloga Aline, já conversamos com o Felipe Pavan sobre as características da China, de onde surgiu o coronavírus e que agora está o Covid-19. Agora nós vamos analisar do ponto de vista contábil, de direito e da questão imóvel, seja para proprietário ou para locatário. Bem-vindos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Inácio. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores da Conecta Mais. De fato, Sônia, Covid tem muitas facetas. Difícil analisar todas elas, né? Porque elas têm muitos desdobramentos. Mas no nosso dia a dia, nesse último mês, vamos dizer assim, eu, pelo menos, nunca tinha visto coisa igual ou coisa semelhante, quando a gente achava que as coisas estavam entrando no trilho, estavam mesmo, Quando parece que engrena, desengrena. Estava descarilhando, né? Então, foi muita correria nesses dias e eu acho que vai ser assim mais um tempo, mais uns dias aí. Aliás, eu comentei hoje que eu não invejo a atuação profissional de nenhum dos meus 3 convidados de hoje de noite. Inácio, questão de prazos jurídicos, todos suspensos, né? Sim. Boa noite a todos que nos assistem, né? O Rogério aqui presente aí, faz a composição da nossa discussão, o Nedef. E agradecendo aí a oportunidade, né, de sair um pouco do isolamento, né? Então, mas mantemos distância. Né? Isso, Sônia, que tu colocaste. Sobre os prazos, todos estão suspensos, então é evidente que não se fixou um prazo, a gente tem uma perspectiva. Para o dia 30 de abril. Mas poderá isso se prolongar, a gente não sabe essa extensão. Nos meus 20 e poucos anos que eu lecionei na UX e na Cenecista, né, nessa área do direito, administração, contábeis, até o Rogério tive o privilégio de ele ser meu aluno, né? Você também, né? O Rogério, ele falou privilégio. Eu tive um privilégio, mas é uma honra, claro que sempre é, né? Eu nunca vi também, né, assim como o Rogério colocou, eu nunca vi em toda essa minha vida profissional, de mais de 30 anos de advocacia também, nunca vi uma situação tão marcante como essa aqui, tá? E onde o pavor tomou conta, né? Não do Brasil, do mundo, né? Então, o que acontece? Essas situações, a gente lecionando, né? Eu muitas vezes falei desse artigo constitucional, né? Das exceções, estado de sítio, essas coisas todas. Da calamidade pública, e a calamidade né? pública. Especificamente agora. Então, isso tudo, né? Essa calamidade pública, na medida que decretaram a calamidade pública, a gente vê a aplicação prática, né? Em todo o território nacional, e não só em pequenos lugares, né? Quando aparecia
alguma catástrofe, coisa e tal. Mas de ordem geral, assim, nunca Quer dizer, tinha visto. já aconteceu, mas de forma isolada, né? E sim, mas essa da pandemia, não, né? E então, muito embora a gente tenha enfrentado ali outras situações, que nem H1N1 e tal, mas isso é uma situação em que o povo mudou, dentro da sua essência mudou a forma de interpretar, né? Até, eu diria até, o que é, né, esse chamado convívio social, né? Porque tem que respeitar, tu tem que respeitar o lado do outro. A lei sempre vem para manter o pleno equilíbrio, né? Ela mantém o equilíbrio e ela vem para equilibrar as situações. Só que agora, na pandemia, isso desestrutura tudo. Tu é obrigado a fazer aquilo que não é o urgente. Tu é obrigado a atacar, nem se fala em urgência, se tem que fazer a precaução e a forma de atacar para que as pessoas não convalesçam e não morram, né? É uma coisa assim, é difícil até de imaginar, né? Então, o que a gente vê é a justiça, né? Os prazos, estão soltando os presos. Parece que é uma coisa. E tudo isso é com base em alguma direção vinda da Constituição, a ordem constitucional, e para precaução. Que, aliás, é a única que realmente deverá ser mantida além do isolamento social. Isso, exatamente. Mas agora eu porque se tu deixar, eu falo a noite inteira, né? Eu Então, vou- desculpe que eu me alongo, né? eu vou para um ponto sensível com o Maurício. Aliás, ele disse, né, que quem já pagou condomínio, etc, e tal, pode pedir de volta. Eu falei tão rápido que ninguém entendeu nada, que não era para entender mesmo. Agora, falando sério. Maurício, pessoas tiveram suas rendas reduzidas, especialmente o setor do comércio, né? E aí a gente sabe que muitos empresários do ramo pagam aluguel, outros dependem do aluguel que recebem para complementar uma renda, Perfeito. né? Que em alguns casos realmente faz falta. Como nós já estamos hoje no dia 13, a maioria dos aluguéis dos condomínios já venceu, né? Como é que tu vês essa situação? Negociação é o melhor caminho, obviamente, Com né? certeza. Boa noite. Então, primeiramente, né, boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas, doutor Inácio e Rogério, boa noite a Sônia. Gostaria de, em primeiríssimo lugar, agradecer, né, o convite por estar aqui entre, né, grandes figuras de Nova Prata, né? Então, realmente é uma honra estar aqui debatendo um pouco o assunto, né? Como não podia ser diferente, é o coronavírus, né? Mas, então, em relação aos teus questionamentos, Sônia, a gente tem visto, né, observado que o pessoal, de modo geral, tá? É uma opinião, não é uma estatística, Sim. tá? Mas, de modo geral, eu tenho percebido que, até o momento, os condôminos, né, estão pagando os seus condomínios em dia. A grande maioria está pagando os seus condomínios em dia, tá? E até onde eu pude perceber também, o aluguel não é assim a minha especialidade, tá? Mas pude perceber aí em conversa com alguns colegas de imobiliários, corretores de imóveis, que o pessoal vem pagando os aluguéis assim de modo geral, tá? E estão sendo tratados assim pontualmente, né? Ou seja, assim, casos pontuais mesmo, né? De alguém que não recebeu, ou, né, um funcionário que não recebeu, então não consegue pagar o aluguel. Isso no residencial, né? Isso no residencial, né? A princípio no residencial. Mas, claro, eu acho que assim, o coronavírus está nos ensinando que a economia é um círculo, né? É uma roda, são engrenagens, E ela precisa né? girar, né? E ela precisa girar. Então, uma engrenagem tem vários dentes e, por enquanto, pelo que eu estou percebendo, alguns dentes foram quebrados, mas ela ainda está girando, né? Vamos ver. Agora, a expectativa é até que ponto vai essa situação de não poder abrir o comércio ou abrir de forma um tanto restrita, né? E teve alguma orientação do Cresci em relação a isso ou não? Olha,
A princípio é para sentar e conversar. quer dizer, analisar cada caso, né? Seja o proprietário, o inquilino que tem que pagar o seu aluguel, seja o condômino que tem que pagar o seu condomínio, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que assim, se a gente conseguir manter a roda girando, né? Quer dizer, usar de boa fé, né? Nós estávamos falando aqui nos bastidores que... Aliás, né, vão uma surgir, expressãozinha bem né, interessante, vão né? surgir situações, pessoas agindo, vamos dizer assim, de má fé, mas eu acho que agora é a hora de todo mundo se unir mesmo e dizer, não, ó, vamos agir de boa fé, a roda não pode parar de girar, né? Se eu tentar não pagar meu condomínio agora, ou se eu tentar não pagar meu aluguel agora, aquilo vai dar a volta e vai chegar em mim, vai voltar para mim aquilo lá com alguém que não vai pagar uma conta para mim, né? Com alguém que tinha que me pagar e não vai pagar, quer dizer, E todo até mundo porque vai chegar um refletir, momento que vai ter que pagar, né? em algum momento vai ter que ser pago a conta, né? Bom, lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, enviar perguntas ou sugestões para os nossos convidados. Rogério, quem emprega tem medo de quebrar. Vamos usar uma linguagem bem simples. O professor agora nos esquece de que fomos para a sala de aula, né? Isso. Quem trabalha tem medo de perder o emprego. Essa é a realidade hoje, né? Esta é a realidade hoje, Sônia, e é uma realidade assim, ó, muito preocupante, tá? Porque, como o Maurício dizia, nós temos uma roda e essa roda precisa girar. E se não tiver dinheiro girando, que é esse o objetivo do governo, tá? O governo, o objetivo dele é injetar dinheiro na economia para fazer as empresas girarem, tá? Inclusive com algumas medidas, tá? Para que não hajam desempregos. Mesmo assim, estão havendo muitos desempregos. Sim. Tá? Então, o governo proporcionou financiar a folha de salários para empresas que faturam de 360 mil ano 2019 a 10 milhões. Tá? Financiar 2 meses de salários com juros de 3,75% ao ano. E com alguma carência também. Tem 2 meses de carência, depois pode pagar em 36 vezes, para ser este o prazo. Tá? O governo está possibilitando, então, que se faça suspensões dos contratos de trabalho, justamente para não demitir. Então, você pode suspender o contrato de trabalho do funcionário, tá? E ele recebe o seguro-desemprego, tá? E se a empresa fatura mais de 4.800.000 ano, então a empresa tem uma coparticipação de 30%. E se o faturamento da empresa for menor, Rogério? O funcionário com o contrato suspenso, né? Vamos deixar bem claro que ele não está demitido, né? Sim. Ele recebe todo do seguro-desemprego. Ele recebe todo do seguro-desemprego. Então, assim, ó, se a empresa faturou em 2019 até 4.800.000 reais, recebe todo o valor do seguro-desemprego. Ou seja, o empreendedor não desembolsa a parte do salário. E se a empresa faturou mais de 4.800.000 em 2019, a empresa tem uma coparticipação de 30%. Tá? Mas, Rogério, em empresas que faturaram menos, é o mesmo sistema? Assim o mesmo sistema. Como para o microempreendedor individual, o MEI, né? A única questão de empresas que faturam pouco, que o governo vetou, foi o financiamento da folha de pagamento. Sim. Quem fatura de 0 a 360.000 ano... Que, convenhamos, deve ter várias microempresas, né? Não consegue fazer o financiamento da folha de pagamento. Aí ele pode suspender... Aí ele pode suspender o contrato de trabalho dos funcionários ou ainda fazer a redução da carga horária e dos salários, tá? De 50%, 70% ou... não pode pagar menos que 30%, né? Não pode pagar menos que 30%. Mas convenhamos que teria sido bem mais interessante para fazer a economia girar, incluir todas as empresas, né? Mas eles devem ter tido algum critério, Sônia, que nós não sabemos, né? Tá? E ainda, né, tem férias, você pode conceder férias sem ter o período aquisitivo completo, né? Ou seja, o que é o período aquisitivo? Tu tens que trabalhar 12 meses para poder ter um mês de férias. Tá? Então, em situações normais, tu não pode conceder férias antes de completar os 12 meses de trabalho, e agora pode. E esses períodos podem ser alternados, né, Rogério?
Rogério, vamos usar um exemplo prático. A pessoa deu 10 dias de férias a partir do momento em que fechou as portas. Isso. Quando viu que não voltou, a empresa pôde dar mais um 10 período. dias, mais 15 dias, mais 20 dias, ir completando esse período. Tá? E além do que tem aqueles R$600 para autônomos e pessoas que não têm, digamos assim, renda, né? Que precisa baixar um aplicativo específico da Caixa Federal. Tudo aquilo que eu estou falando tem todos os materiais no site da Service, tá? Se alguém quiser buscar lá, está bem explicadinho todas as medidas. Amanhã nós vamos mandar conta da propaganda. Isso. tem todas as medidas lá. E mais o saque do FGTS também, até um salário mínimo por trabalhador, né? Que o governo está tentando injetar dinheiro. Porque, Sônia e colegas, Capelar e Maurício e telespectadores, a situação está preocupante, tá? Muitas empresas não vão ter condições, já vinham definhando, já vinham fracas, não vão ter condições de pagar aluguel, pagar fornecedores, pagar funcionários. Já tem empresas fechando, estamos conversando aqui, né, do ramo hoteleiro, 3 hotéis grandes fechando, né, anunciados já. Então, é preocupante. Tá? Então, eu fiz um levantamento hoje rápido no nosso escritório, Sônia, entre rescisões, entre suspensão de contrato, entre redução e entre férias, mais de 50% das folhas de pagamento que nós processamos, mas praticamente 50%, tá? Praticamente 50%, tá? Estão ou de férias, ou com o contrato suspenso, ou rescindido, ou foi feita a redução de salário. É bastante. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nossa região. Na nossa região, que a nossa região Eu vou te fazer uma pergunta, mas é para informação, porque como eu sempre digo, informação qualificada também faz muito bem à saúde, além do isolamento social. É a minha última pergunta para o Rogério, depois nós encerramos esse bloco. Quantas empresas a Service tem nos 2 escritórios? 530 empresas. 530 empresas, então nós temos 265 nessa situação que tu falaste? Não, não é por empresa, é por colaboradores. Hoje nós processamos 3.100 folhas de pagamento. Dessas 3.100 folhas de pagamento estão nessa situação de ou férias, ou rescindidos, ou afastados, ou feita mas isso a redução representa metade. mais de 1.500 pessoas. É perto disso. Em Nova Prata e É região. Nova Prata e região, que a gente atende toda a região, tá? Mas é praticamente 50%. Nós temos participações no YouTube, onde o nosso programa também está sendo exibido. Ronaldo Bernardi, boa noite, Sônia, excelente entrevista, abraços a todos. Obrigada, Ronaldo, por estar nos acompanhando. Nós voltamos em um minutinho. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar.
cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Bom, eu vou usar da expressão do Maurício no primeiro bloco, boa fé. Isso também nós precisamos ter. Sabemos, né, que as leis foram feitas, os governos todos estão, sim, tentando encontrar soluções para proteger a saúde das pessoas e a saúde física e também proteger a saúde financeira, né? Nós vamos agora para o Inácio. Boa fé é o mínimo que todos nós esperamos de todos nós, né? Obviamente. É verdade. Antes que eu fale da boa-fé, nós vamos falar da condição que eu coloquei antes, que eu não sei se eu fui bem compreendido. Os fóruns estão fechados, né? Mas existem os plantões, né, Sônia? Os plantões, porque essas medidas urgentes ali, até o Dr. Carlos esteve aqui, até conversando com o público aqui também, né, explicando isso, o Dr. Carlos, o nosso juiz da primeira vara de Nova Prata, mas nós temos os plantões no fórum que tem lá o telefone e tal, que o fórum não pode, a engrenagem do fórum, das comarcas, né, que compreendem todo o país aqui, sejam as comarcas, os fóruns normais ou tribunais, o próprio Supremo hoje também deu medidas, podem parar, né? Não tem como parar. Então está em regime de plantão. Então o juiz está trabalhando, o pessoal está trabalhando, quer dizer, não está. Eu falei prazos dos processos. Sim, aí os prazos né, foram suspensos para que se cumpra, então, essas medidas, né, sociais aí de isolamento e tal. Mas a justiça, ela tá andando, né? Aquilo que o Medef colocou, a engrenagem continua. Ela está com alguns dentes, né, tu falaste, né? Rompidos ali, mas ela está andando, né? Então, o que se coloca agora, em relação à pergunta da boa-fé, Sônia, então a boa-fé acompanha o direito, ela acompanha o direito. E por isso que a legislação ela vem para dar o equilíbrio. E quando se fala em boa-fé, é o mínimo que as pessoas devem ter, né? A boa-fé em tudo que tudo que é ação. Até né? porque não adianta ser explicitamente oportunista e depois de criticar os políticos, né? Sim. E é o que acontece. Acontece isso, né? É o que acontece. O cara pega e critica a casa do vizinho e o telhado do vizinho, mas não sabe que o dele também pode ser de vidro lá e pode cair aqui também. Então, a boa-fé, ela está dentro da realidade, né? Desde os princípios de educação. Então, quando eu costumava colocar na sala de aula, às vezes eu colocava a expressão na cadeira de introdução ao direito. Quando se estabelece o estabelecimento de limites,
A gente aprende desde o princípio da educação. Pode, não pode, pode, não pode. Então, e aí vai se dando o equilíbrio, né? Agora, a condição essa da boa-fé é o mínimo que se pode esperar. E ainda mais numa pandemia. Não, se a gente parar para analisar... O bom é que ela exista sempre, mas que ela esteja muito mais ressaltada nessa época, né? Eu diria o seguinte, tu está lidando, o direito e a legislação sempre se lida com a vida do outro, né? Então, tu sempre está defendendo a condição do outro, né? Então, tu sempre se coloca a condição do advogado para defender a justiça, tu vai sempre buscar esse equilíbrio, né? Te satisfazer o princípio do contraditório. Mas o que a gente espera, pelo menos a gente não tem como imaginar que não exista boa-fé, mas a gente sabe que não é bem assim. Né? A pandemia, mas da pandemia o sujeito deveria ter boa-fé. Não, ele tem que ter boa-fé desde que ele nasce até o último dia, o último suspiro. Né? Mas essa condição a gente sabe que, por mais que a justiça enfrente essas situações, sempre tem o sujeito que tenta se valer da situação em busca de uma oportunidade mesmo ilegal. Caporari, se me permites, eu creio que permitido, eu creio que a boa-fé é uma questão de valores da pessoa, né? Ela nasce com o princípio de caráter, né, Rogério? Se eu não preciso dos 600 reais, por que eu vou pegar para tirar de alguém que realmente precisa? Bem colocado, né? bem colocado. Essa situação dos 600 reais, né? Parece que o governo, né, o Poder Federal, liberou. Né? Liberou os 600 reais. A todos, eu me enquadro. Não. Por isso que é difícil, tá? Liberar de cara. O pessoal tem que fazer a checagem, é assim mesmo, checando todos os requisitos, assim mesmo tem gente que se aproveita da situação. Porque casualmente se encaixa na situação. Se tu vai ver, o sujeito é autônomo, por exemplo, nós comentávamos aqui antes, é autônomo, e aí o cara é filho de gente abastada, com empresa, mas o cara é autônomo. Tu vai ver, ele se enquadra ali, porque não está se encaixando na empresa do pai, no patrimônio do pai. Ele se encaixa ali naqueles requisitos. E a legislação não tem como preenche os requisitos legais, né? Não tem como fechar a porta a 100%, tá? Quando o cara é malandro, né? Quer dizer, por quê? Porque já existe uma expressão do direito, né, de um grande pensador, que dizia assim, fata la legge, fata la burla, fata la legge, fata la trampa. Por quê? Porque existe a legislação, por mais que ela exista, se tem ali alguém estudando uma forma de obter vantagem. Eu estava vendo quando lançaram, estavam anunciando essa questão dos 600 reais, milhares de interceptações foram feitas de gente tentando entrar lá para desviar os valores. Tá? Então, os hackers, né? Então, tem bloqueio. Mas essas coisas são próprias e não é só do Brasil. A gente diz, o brasileiro. Não. E isso é no mundo todo. Sempre tem um aproveitador. Sempre tem aquele que busca talvez com um percentualzinho mais aqui, né? Mas pode ser. Rogério, nós temos uma participação e a pergunta é diretamente para ti. O Fabiano Graziotin Dalla Costa, boa noite. Primeiramente, parabéns à belíssima participação de todos os debatedores. Gostaria de perguntar ao amigo Rogério, por sua vasta experiência na contabilidade, quais os setores empresariais, lojistas, prestadores de serviço, entre outros, sofrem as maiores perdas com as medidas implantadas por conta da Covid-19? Até o momento, o comércio foi o mais afetado. Tá? Primeiro o comércio, depois prestação de serviço. Tá? Depois vem a construção civil, depois vem a indústria, porque o comércio fechou. Sim. O comércio, nós estávamos comentando primeiro, inclusive, tem empresas que trabalham durante o dia para depois do expediente pegar aquele valor, aquele dinheiro e pagar os boletos, pagar as contas ou pagar os funcionários. E fechando a porta, as contas continuam vindo, mas não tem mais receita.
Tá? E mesmo que nós vamos injetar dinheiro na economia, se as pessoas não podem sair de casa, não vão na loja fazer compra. Perfeito. E assim por diante. Então, os únicos ramos assim que se mantiveram são mercados, e nem todos, dependendo de sua localização. Farmácias diminuiu, mas praticamente está se mantendo. Tá? Então, esses dois ramos maiores que se mantêm. Os demais, o comércio está assim, tá todo mundo apavorado, vendo o que vai acontecer. Não sei se era essa a resposta. Eu só complementando, posso, Sônia? Pode. Complementando isso, eu assisti uma reportagem aqui no Sul, em Teutônia, foram centenas de desempregados, as empresas demitiram, voltou das férias coletivas, o pessoal voltou, né? Quando voltaram, foram demitidos. Por que foram demitidos? Porque não tem insumos para produzir lá o calçado, a bolsa, sei lá, né? E se tiver o insumo, não tem onde colocar. Né? Então demitiram assim, teve uma empresa que demitiu 400, né? E nem sei quantos tinha, mas ficou lá com pouca gente desse contingente que tinha. Então tu imagina, a análise que se faz é aquela análise dentro da área da administração, né? Que isso são empregos diretos que foram ceifados. E aí esse pessoal está ali e essa família certamente compra na farmácia, no mercado, açougue e tal. Então, os indiretos também sofreram. Sim. Então, vem aquela velha história do couro sai a correia, né? E isso aí vai disseminar. Por mais que o governo injete dinheiro, nós vamos ter uma fase de sofrimento, com certeza. E o mais preocupante, Inácio, nós não sabemos até quando. Vai, aqui na nossa região estão começando as pessoas infectadas, então até atingir o pico, cara, isso vai, não sabe, isso vai para quando? Não sabemos. Não tem a proporção. Eu acho que uma das piores coisas, né, Maurício, é justamente isso que todos nós falamos, na verdade, o não saber. E, infelizmente, quer dizer, uma crise financeira, o dólar subiu. Ok, o dólar subiu, mas tem a projeção de que vai cair. Ou, simplesmente... Aí seria mais pontual. Exatamente. E, assim, mais previsível. Previsível, sim, porque ela é pontual, né? Dentro daquele setor da economia que se abateu. E quando tu não tem o foco pontual lá dessa situação, que nem em 2008, aquela crise que deu, né? Que os americanos se propagou para o mundo, aquela época se sabia que era ruim, mas era pontual. Agora tu não tem previsão de nada. A gente nem não botando consegue dinheiro. ver... O governo vai botar dinheiro e vai ir até quando e de que forma? A gente não consegue ver a luz no fim do túnel, né? Não é possível. Aliás, no momento, a gente não está nem sabendo de onde ela viria, né? Nem para que lado estaria o fim do túnel, né? Mas, só para complementar... Eu acho que a luz está dando umas piscadinhas. Que os colegas falaram de boa fé, né? Então... mesmo com toda essa situação negativa que está se vivendo, né, no momento, parece que a gente, né, não sei se sou só eu, mas até acredito que não, acredito que a maioria das pessoas também tende a ver alguns pontos positivos que, por mais que seja duro de acreditar, existam, né? E um deles, no meu ponto de vista, é que as pessoas estão agindo com boa fé. A gente citou pontos, assim, situações pontuais, né, de casos de má fé, vamos dizer assim. Ou da possibilidade de má fé. Mas, de modo geral, quer dizer, a impressão que dá é que todo mundo realmente está engajado em agir com boa vontade, agir com boa fé. E de forma solidária, né? De forma solidária e tentando realmente cumprir com as obrigações legais, financeiras, né? Algumas experiências que a gente teve assim até agora aí com essa situação do Covid, né, realmente são pontuais, né? Mas são assim as pessoas procurando e explicando, olha, está acontecendo isso, não consegui pagar o condomínio, posso pagar meio condomínio, né? Não consegui pagar o aluguel inteiro, posso pagar 70% do aluguel. Quer dizer, ninguém chega, nós estamos, obviamente, agora falando do ramo imobiliário, né, e de condomínio. Ninguém chega e diz assim, eu não vou pagar, né?
É o que... A princípio não. Claro, nós estamos no início começo, desse sim. ciclo, dessa linha temporal que não se sabe o fim, né? Mas estamos no início dela ainda, então. Eu quero acreditar, Sônia, pelo que a gente tem lido e tem ouvido, né? Nessa condição de mundo, as pessoas, né? Pelo menos os que acompanham essa crise aí e dão as suas opiniões, expertos na situação, a gente vê e eles colocam que o mundo vai sair dessa crise, tá? As pessoas que vão sair melhores. Pelo menos, e dá para ver que a solidariedade, ela impera. Agora estava vendo ali, coisa que eu jamais pensaria que os bancos fossem abrir mão de dinheiro, né? Para se engajarem na situação. Porque é meio complicado. O banco é aquele que fica orelhando até o último tostão. Aí estava saindo, né, sem querer fazer o comercial para o banco, né, o Grupo Itaú vai liberar 1 bilhão para situação do ataque do vírus, né? E já estão tentando montar laboratórios. Então, penso eu que se os outros bancos também, tá, que ganharam tanto, também podem se engajar a isso. Que é, né? Um banco particular, né? Particular, privado, não é estatal, né? É privado. Então, se eles já estão começando a pensar isso, tomara que, e as grandes empresas, a gente vê, tipo a Vipala aqui, dando doações, UTIs, respiradores e tal. Então, a gente vê que o pessoal, as empresas, quem pode estar engajado em ajudar. Aliás, eu acho que vamos sair melhor, sim. Eu vou frisar esse ponto positivo também. Aliás, nós temos uma participação de uma pessoa com um engajamento comunitário muito grande, e eu falo isso porque eu realmente conheço essa pessoa. É a Vânia Maria Dallagnol Espanhol, que ela escreveu: boa noite, parabéns pela iniciativa desse importante debate, ótimas colocações. Eu vou pegar o gancho do Inácio para falar, claro, de algumas ações, obviamente nós não temos como citar todas, mas começamos pela SIC CDL Cindy Lojas de Nova Prata, que construíram uma situação onde várias empresas, entidades, pessoas físicas doaram. Claro, o montante é muito mais representativo do que, por exemplo, a campanha que nós fizemos no nosso condomínio. Mas o que eu quero dizer com isso? É que seja muito, seja pouco, todos nós podemos colaborar, lembrando sempre de que todos precisamos cuidar de todos. O que os nossos 3 convidados hoje de noite deixaram bem claro em todas as suas colocações: a vida gira, o mundo, e a gente sabe que a Terra é redonda, gente, tá? Ela gira, e, portanto, para que o Maurício esteja bem, eu preciso girar a favor do Rogério, o Rogério precisa girar a favor do Inácio, e assim nós vamos construindo uma situação. Eu quero falar da construção civil agora, que, né, também bancos estatais criaram uma situação para tentar que, pelo menos, ela não demita. Quer dizer, ninguém espera que os setores cresçam, né, Rogério? Isso. Mas que, pelo menos, não sofram tanto, né? Foi anunciado empréstimo específico para a construção civil, tá? Inclusive, eu estava buscando isso, pesquisando isso hoje, tá? Eu não consegui este material, tá? Por quê? Porque a construção civil emprega muita gente, né? Tá? Não são só os inclusive pedreiros. Na nossa região, né? Isso, com certeza. Emprega muita gente. É uma cadeia muito grande, tem os materiais de construção, tem as fábricas, tá? Então, está se buscando manter a construção civil, tanto que foi uma das primeiras atividades que foi liberadas parcialmente para voltar, para retornar, né? Então, eu acho de suma importância manter isso. Tá? Vão ter linhas de créditos específicas, vão ter, ainda não estão disponíveis, mas... Tá. Mas, Rogério, por exemplo, eu comentei no intervalo que eu estava ouvindo o noticiário antes de sair de casa e realmente não me detive, mas a Caixa vai negociar, vai liberar prestações da casa própria. Agora eu te faço a seguinte pergunta: o financiamento imobiliário, né? Se a pessoa pode pagar, ela deve pagar, né?
Sim, bom, nós estamos falando da boa-fé. Não, e é bom para a própria pessoa, se a pessoa né? pode pagar, ela deve pagar. Inclusive, assim, ó, nós tivemos muitos impostos que foram prorrogados ao prazo. Eu vou dar o exemplo seguinte, o FGTS. Tá? O FGTS foi prorrogado agora de competências março, abril, foi lá para outubro, novembro, se não me falha a memória. É, final do ano. Eu tenho anotado aí. Bom, praticamente 50% dos nossos clientes optaram por não prorrogar e por não parcelar. Tu tá entendendo? Até então, porque foi liberado, inclusive, o saque. Até o mil e pouco, né? Foi liberado o saque do FGTS para o empregado, também, até para ajudar. Então, eu entendo o empresário, assim, se ele não depositar, como é que vai ter lá para pagar? Mas até porque é o seguinte, ó, é uma questão de lógica. Hoje eu sei como estão as coisas. Eu não vou saber como estão. Eu não sei como vão estar daqui a 6 meses, um ano. Uma pergunta bem objetiva, de novo, eu te peguei para o final dos blocos. Por exemplo, eu aceitei deixar o FGTS de um funcionário lá para o final do ano. Sim. Se o mês que vem a minha situação me permitir pagar, eu posso? Pode pagar. Tá? Uhum. É técnico, tá? Mas Sim, precisa refazer a GFIP com outro código, gera a guia, faz o pagamento. Tá. Nós vamos para um breve intervalo comercial e depois nós vamos responder as colocações de quem está nos assistindo. É só um minutinho. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de oferir ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto.
Nós continuamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, desde já agradecendo aos que estão participando. O Cassiano Nascimento da Silva colocou uma situação bem interessante. Qual a orientação em relação à mensalidade de escolas e faculdades? O Ademir Antônio Menezes diz: boa noite a todos. Gostaria de perguntar para os entrevistados quais suas opiniões sobre o turismo e qual será a saída para este pessoal das hotelarias, da rede hoteleira, né? Pois estamos acompanhando nas notícias de vários hotéis aqui, principalmente da nossa região, fechando. O Pascoal Bavaresco escreveu: Sônia, parabéns por relembrar de que a campanha SIC CDL Sim de Lojas envolveu diversas empresas da cidade e região e que, mesmo no anonimato, colaboraram e muito nesse momento tão importante que a sociedade está passando. Isto também nós estávamos falando durante o intervalo, do fundo do nosso coração, que permaneça, né? Que não sejamos somente tão solidários como estamos sendo nestes momentos. Apesar que a nossa região é privilegiada nesse sentido. Aqui, realmente, as pessoas são solidárias. Eu vou passar o gancho para o Inácio. Orientação em relação à mensalidade de escolas e faculdades. Isso tudo, Sônia, é uma questão em que a situação tem que vir caso a caso. Inclusive contrato, né? Eu assistia hoje e vi o depoimento de várias entidades, né? Em que escolares, né? E essas que são particulares, que vão sofrer esse baque, né? Então, onde a colocação era o seguinte: depende muito do estudo que o governo vai fazer para auxiliar esse pessoal. Porque não tem, é uma empresa como outra qualquer. Não tem, o que eu ouvia um dos reitores colocando, que eles têm uma margem e vai até ali, depois vai esgoelar, né? Então, se não tiver nenhum auxílio que possa mediar isso, não tem como tu deixar de pagar a tua mensalidade, porque lá é particular. Se tu não injetar o dinheiro do teu contrato, tu não vai ter condições. Por exemplo, a entidade não vai ter como pagar o professor, pagar os seus empregados, toda aquela estrutura que vai manter o estudante lá dentro. Tá? Então, o que eles colocam? Que não tem como espichar, porque não se sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, né? Não tem como se saber até onde vai e como é que fica. Mas os contratos, claro que caso a caso, o que se entende e os estudiosos da área colocam, né? E, inclusive, essa questão é para analisar o contrato em si. Cada caso é um caso a ser analisado. Então, tu vai analisar o contrato e tu não pode chegar aí a tratar de forma desigual, né? A alguém, buscando dizer, esse aqui pode, esse não pode. Tu tem que manter o equilíbrio. A legislação é o equilíbrio. Então, o contrato está ali e tem que ser pontualmente negociado dentro das formas que o governo está arrumando saídas para outros setores, vai ter que arrumar para esse privado também, onde se fala da educação. Ou então vai ter um colapso ali também, né? Quer dizer, vai ter, e tem sempre que analisar os dois lados, né? E não tem como. Imagina um colégio particular. Ele tem os seus professores, tem toda a estrutura do colégio contratada. Que geralmente, Inácio, o colégio particular são associações, geralmente, né? Sem fins lucrativos. E aí que tá. Se não tiver uma entrada de receita, não tem como manter a estrutura. Não tendo como manter a estrutura, dá um colapso lá na área da educação. Né? Então, o particular... O que se entende, mas quem tem filhos no colégio particular tem condição de pagar e vai pagando. Não, às vezes tem que ver onde é que vai bater a situação em cada um. Porque o cara que é empresário hoje e era antes e bem sucedido, pode com esse colapso não conseguir pagar. Então, por isso, tem que se negociar cada contrato. Então, o princípio ali é a pontual. O que eu vejo, pela minha experiência também, né, como advogado, como gestor na área
empresarial também, que tem que se buscar uma forma, cada caso, um caso. Tu vai lá e vai negociar. Aquele que tem condição de pagar, que a gente diz aqui, né? O cara vai lá e sabe que pode pagar, o de boa fé. Então, que nós falamos, né? Vai lá e vai pagar. Aquele que não deu para pagar, ele vai renegociar, vai ver uma forma. E isso, eu acho que nenhuma dessas instituições que são privadas vai deixar de fazer. Até porque os que eu ouvi assistir falando e li, eles se propõem a negociar, cada caso é um caso. Então, cada caso contratual eles vão analisar e vão ver a forma melhor. Eles não querem que o aluno seja prejudicado. Então, eles querem continuar com o aluno, querem continuar com a instituição, querem manter a estrutura toda. Mas o que eles colocam? Que o governo tem que olhar para eles também, da mesma forma como olhou para os outros, né? Os outros setores. Né? Que mesmo sendo a questão de se falar em faculdades, universidades. Esse pessoal já tem uma linha, mas não é só as universidades, já tem os colégios particulares, onde o pessoal vai lá e começa desde o pré e vai até o fim, né? Então, essas situações eu acho que o colégio precisa receber e o aluno precisa ter aula. Então, é particular, mas então vai negociar. Se não pode, vai fazer uma renegociação. E acredito eu que, de repente, dentro dessas linhas que o governo cada pouco solta uma, né, de incentivar e de colocar as coisas pontuais, vai acabar tendo uma linha de crédito para esse pessoal também poder sobreviver. Né? Então, tranquilo. Né? Para manter o emprego, né? Porque não eu entro na justiça e vou manter. Não é por aí. Porque é uma situação contratual, tem que se analisar. Claro que se houver alguma divergência em cima da questão contratual, pode ir para a justiça. A situação exige uma visão diferente. Maurício, o Ademir Antônio comentou sobre a questão turismo. Aliás, lembrando que o maior atrativo turístico da nossa região, o Parque de Águas Termais, está fechado também, né, atendendo ao decreto de que não pode haver aglomeração. Na tua opinião, para onde irá? O turismo bastante atingido também, com certeza, né? As pessoas não podem se deslocar, né? Não podem sair das suas cidades. Quer dizer, além disso, as pessoas têm que ficar em casa, né? Não é só não sair do município, como devem ficar em casa. E a grande maioria, eu acho que está fazendo isso. Então, o turismo, com certeza, deve ter, assim, né, praticamente chegado ao zero, né? Se não a zero, né, logo acima do zero, digamos assim, né? Mas como eu tenho o escritório aí na frente do Hotel Coroados e no pela Condal, proximidade, né? geográfica Então, aqui também, né? Isso, então, querendo ou não, a gente acaba observando, né? Praticamente luzes apagadas nos dois hotéis, né? Se não é zero, é um ou dois, assim, né? Então, assim, é triste de ver isso, né? Mas é uma situação que, neste momento... eles compram da padaria, do mercado, do açougue, né? É aquilo que nós falávamos da engrenagem. Maurício Rodrigo Lorenzini tem uma pergunta específica para ti. Neste momento de pandemia e crise, o que é aconselhável aos condôminos para manter o valor do condomínio em dia? Olha, os condôminos, eles têm que entender, né? Quem mora num apartamento ou quem tem a sua sala comercial que trabalha tem que entender que aquela água que ele está usando, né? O gás que ele está usando, que a energia elétrica do elevador que ele está utilizando vai ter que ser paga, né? Que a pessoa que está lá fazendo a limpeza dos corredores que ele está passando e encontrando um local limpo, quer dizer, alguém está fazendo aquele serviço, prestando aquele serviço, então aquilo, a pessoa tem que ser paga por aquilo, a Corsan tem que ser paga, a RGE tem que ser paga. Né? Agora que tu falaste em Corsan e RGE, o que eu percebo também que está havendo uma distorção, aliás, vamos começar pela Corsan, que é estatal, né? Isentos estão as tarifas sociais, aquelas para as famílias cuja renda permite que fiquem sem pagar por 90 dias.
não há isenção de pagamento. Existe o não corte por 90 dias, assim como é a RGE, né? É o não corte, né, Rogério? Não é que a pessoa não precisa pagar. É o não corte vírgula. Eu já teve casos de clientes que não pagaram porque não tinham como pagar e tiveram energia cortada. Então... Agora, eu completaria assim, Sônia, que numa situação atual, né, que o dinheiro não está girando, ou está girando bem menos do que vinha girando há 2, 3, 4 meses atrás, eu acho que as pessoas têm que se prender e têm que se esforçar para cumprir o básico. Sim, né? Aquelas despesas as despesas básicas, essenciais. A água que tu está tomando banho, a energia elétrica que está aquecendo o teu chuveiro. Se tu tiver um chuveiro a gás, tu tem que pagar o gás que está aquecendo a água. Né? O mercado, não adianta, infelizmente é assim. Né? Então, o turismo, que é algo, obviamente, fantástico de se fazer, mas ele não é uma necessidade básica. Na pirâmide das necessidades de Maslow, lá, ele está lá em cima, ele não está aqui embaixo. Né? Então, agora, a gente tem que se preocupar e se interessar pela base da pirâmide de Maslow. É a questão do custo fixo. Um condomínio não tem como. Se eu não pagar, digamos que tem 20 famílias morando num prédio, tá? Com 20 apartamentos. Se 10 deles não pagarem o condomínio, imagina o caos que vira. O condomínio vai deixar de prestar algum serviço. Tem o custo fixo da água, a luz, toda a estrutura do condomínio, ela é dividida entre todos. Então, se 10 não pagar, fica 10 em aberto ali. E aí vai tirar da onde o dinheiro se não tem como dividir com outros? E o condomínio, obviamente, ele não tem um objetivo de lucratividade. Não, então, em nenhum momento ele fica tendo lucro, acumulando riqueza, acumulando lucro lá naquela pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, né? Mas ele não fica acumulando lucros lá que em algum momento ele possa queimar aquele lucro, né? Então, as pessoas têm que efetivamente participar com a sua quota à parte, né? Não é que nem o IPTU, tá? Eu tenho que pagar o IPTU. O IPTU ele não faz parte do condomínio. Ele pode fazer parte do aluguel porque foi uma contratação que ele fez com o proprietário, o sujeito que alugou. Né? Mas se não é alugado, o apartamento está fechado e o sujeito tem IPTU para pagar e não teve receita e coisa e tal, ele vai ter que dar negociar com o município. Né? Mas a maioria dos municípios estão espichando, estão dando aquilo que tu colocasse da Corsan, não quer dizer a isenção, mas estão espichando a forma de pagar, estão encontrando uma forma de pagar depois. Voltando para o IPTU, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Nova Prata, né? Eu vi muitas pessoas nas redes sociais questionando o IPTU e cobrando uma resposta. Mas, na verdade, o IPTU que venceu dia 10 era o cota única, né? Aquele que tinha desconto. Então, por isso que a administração municipal não fez ou não decretou nada específico para isso, porque isso era uma opção de pagamento. Quer dizer, se você não pode pagar em cota única, pode começar a pagar o IPTU também. Eu não estou aqui para defender o município, mas como eu fui secretário de Finanças, eu vou dizer... Tem propriedade, né, Rogério? Seria muito custoso mudar as datas do IPTU por conta de todos os carnês que já foram feitos, confeccionados em gráfica, entregues, distribuídos. Então, é vantagem o contribuinte fazer o parcelamento e manter isso, tá? Ou se não, deixa atrasar e paga lá depois com juros e multa, mas pro município não tem condições de fazer os juros e multas, aí colocasse bem, digamos que ele atrase. O pessoal atrasa e tal, e os juros e multas, sem essa pandemia, muitos municípios, depois de 1 ano, 2 anos que o sujeito está devendo, acaba propiciando esse pagamento com desconto. Com essa redução. É o chamado refis, né? É o refis no próprio município. É que o cara, o sujeito vai lá e quer pagar. Bom, se pagar à vista, tu vai ter o desconto, vai ter menos a multa, vai pagar só os juros. Aquelas situações que a lei vai beneficiar ele. Mas ainda mais com essa questão da pandemia, certamente
haverá essa possibilidade. Se esse vírus se estender, essa situação se estender, certamente os municípios vão acabar criando uma forma, né, legal para também espichar. Né? Houveram postergações de impostos, inclusive ISSQN aqui em Nova Prata. Nos outros municípios As taxas de vigilância sanitária também, isso. né? Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Mas eu vou fazer um desafio aos nossos convidados. E eles têm que serem bem rápidos, infelizmente, né? Eu quero que eles digam algo de bom nisso tudo. Não que teremos, mas que já temos. Vamos começar pelo Rogério. Bom, nós temos uma mudança que é muito positiva já por conta do Covid-19. Não se concebia na nossa região trabalho home office, ou seja, trabalhar em casa. Hoje, 80%, 90% da minha equipe de outras empresas estão trabalhando a partir de casa. Então, no meu ponto de vista, isso é muito positivo. Outra coisa, a melhoria dos sistemas de informação. A Caixa Federal, para desenvolver um site e fazer alguma coisa, era o caos, demorava um monte. Agora, por conta dos R$600 e do Fundo de Garantia, em 2 dias estava o aplicativo no ar. Tá? Então, eu considero isso uma grande melhoria, a não ser as mudanças das pessoas em doarem, ajudarem e se comprometer. Basicamente isso. Antes de passar para o Inácio, nós temos mais 3 participações. A Clevi Turani, grande professor capelar e amigo Rogério, ótimas colocações. O vereador de Nova Prata, Vinícius Reinelli, traz a informação. A Câmara aprovou, deve ter sido hoje, né? Nosso programa é ao vivo, então estamos aqui. Que bom que isso tenha acontecido. A Câmara aprovou a prorrogação dos vencimentos do IPTU sem incidência de juros e multa. Então, vem ao encontro daquilo que o Rogério falou, Inácio falou. E quem pôde pagar em cota única, com certeza o fez. A Hilda Paluda, excelente programa, esclarecedor, parabéns. Inácio, algo de bom nisso tudo. A solidariedade nós nem precisamos mais citar, né? Graças a Deus. O que eu endosso aquilo, tudo que o Rogério colocou, né? Isso aí são princípios positivos, com certeza absoluta. E também, né, essa questão, veja você, tá? A forma pela qual, positivamente, estão agindo ou não. O maior exemplo é o colega Vinícius, né? E meu parceiro de futebol também, né? Tem me colocado ali na frente do gol para fazer os gols, depois eu ir para a torcida, né? Porque é uma beleza quando eu posso jogar. Então, mas o Vinícius é um profissional exemplar e, como vereador, já colocou até, antecipou a medida. Isso não se conseguiria fazer, tá? Em tempos normais. Sem situações normais. Isso não é só a nossa Câmara de Vereadores, toda a estrutura política mudou. Tomara que isso... continue, né? Continue, é exatamente isso. Então, isso é um ponto positivo, porque está se acelerando. Não, a gente diz, não é obrigatório, mas é muito além do obrigatório. É muito além. Isso transcende o princípio da razão. Porque a vida é a situação que está em jogo. E a vida é o que nós temos mais importante. Então, ainda bem que... Alguém facilita a vida dos muitos até desvirtuam para a questão política, mas dá para se perceber que o pensar é na vida. E isso no mundo inteiro está assim. E isso é o mais importante que eu vejo que está acontecendo. Essa união em cima daquilo que muitas vezes as pessoas não passavam desapercebidas. É no conceito que se tem e na análise, no valor que estão dando à vida agora. Tá? Antes também tinha o valor, mas não tão explícito. Tá. Maurício? Além da solidariedade, né, que aflora nesses momentos assim de dificuldade e da boa fé que também já comentamos, né, que o pessoal, a princípio espero que seja, né, para sempre, que continue a demonstrar essa boa fé, mas algo que eu também percebi assim de positivo, que parecia que estava assim muito distante de nós, até eu como administrador, né, a gente vem estudando isso já há muitos anos, que
algo mais mundano que a solidariedade, que a boa-fé, né? Mas é essa situação do home office, né? Que o colega Rogério comentou. Realmente parecia, eu tinha a impressão que era distante de nós isso aí, né? E eu também, claro, a minha Nós equipe tínhamos é uma bem pequena, menor do que a do Rogério, né? Mas nós tínhamos uma certa resistência a isso, né? Mas nós lá também, na imobiliária, no escritório, enfim, na administradora, né? Estamos fazendo uso né, do home office e tal, o pessoal está em casa e a gente... E a máquina, a pequena engrenagem que é a minha empresa lá, tá, né? A engrenagenzinha lá, a engrenagem, ela está girando, mesmo de casa, né? Então... parecia distante e é real, está funcionando. E né? é positivo, e é com positivo, certeza. Com né? certeza. Sônia, uma coisa que eu gostaria que é positiva que acontecesse por conta do Covid é que agora a gente aprendesse a fazer economia e poupança. Bom, nisso, como eu disse, o Rogério tem propriedade em opinar sobre diversos assuntos. A última participação que eu quero destacar, desde já pedindo desculpas se nós não conseguimos ler todas as participações, a Nelly Toscan Vieira, executiva da nossa sempre respeitada CDL de Nova Prata, desburocratizando o sistema. Com certeza, mais um ponto positivo. Mas o maior ponto positivo que eu vejo é que as pessoas estão cuidando mais das pessoas. Nossa. E é essa a mensagem que a Conecta deixa para vocês. Cuidem-se, mas cuidem-se cuidando de todos. O nosso programa volta na próxima segunda-feira.